Tudo bem, mano. Então vamos lá. Um pintor está preparando uma preparando a tinta que usará para pintar a sala de uma casa. Ele tem à disposição um tipo de tinta que deve ser diluída na razão 3 partes de tinta para uma parte de água. Muito bem, temos 4 partes então. Né? Acho que foi com você que a gente ficou vendo fração um dia, só fração, né? Uhum. Daí tem 4 partes, 3 de tinta, uma de água. Sempre bom desenhar. A tinta que será usada está em uma lata com dimensões mostradas na figura a seguir. Ele observou que o nível de tinta dentro da lata alcança 2/3 da altura. Muito bem, 2/3 da altura. Então, nessas condições, para que a diluição seja feita na proporção indicada, o pintor deve acrescentar água nessa lata até que o nível de mistura de tinta e água atinja uma altura igual. Ah, beleza. Tem um probleminha de fração, querendo ou não. A questão é, qual é o nível inicial da tinta? Muito Uhum. bem. Ahn, a grande questão é essa. Qual é o nível inicial da tinta? Porque ele falou que tem 2/3 da altura total de tinta. Sim. Então, se a lata tem 45 centímetros de altura, a gente pode encontrar o quanto de tinta já tem com aquela conta mais básica que eu te ensinei, né? Uma Aham. fração de algo é pegar essa fração e multiplicar pelo algo, né? Sim. Então isso aqui Aí, vai dar 30. 15 vezes 2, 30, show. Uhum. Então nós temos aí 30 centímetros de tinta. É claro, 30 centímetros de tinta não faz muito sentido, mas tu entende do que eu estou falando aqui, de Sim, altura de tinta, né, na lata. Muito bem, entendo. muito bom. E a diluição tem que ser 3 partes de tinta para uma parte de água, como eu mostrei ali, né? Ou seja, a água, é, a água nesse caso, ele vai ter que, vamos pensar assim, né? Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem ali 30 centímetros, a altura da tinta. Agora, a gente precisa colocar. Então vamos pensar, né? Vamos pensar que todos esses 30 centímetros de tinta que a gente tem são isso aqui. Sim. Obviamente, tal qual a gente fez na aula passada também. É, cada uma aqui representa 10 centímetros. Uhum. 10, 10, 10 dá 30. A próxima parte, por ser uma parte, tem que ter o mesmo 10 tamanho, também. 10. 10 também. Só que tem que ser de água. Aham. Senão não é parte, né? Parte, divisão, fração, é tudo igual, ok? Tá. Então por isso que todas têm 10 centímetros. Portanto, a altura final, a hora que você misturar a água, vai ser 40. Simplesmente 30 Mas quando mais você 10, para que 40. isso seja feita na proporção indicada, tu deve acrescentar água nessa lata até que o nível da mistura de tinta e água atinja uma altura em centímetro. Mas aí ele não vai ocupar, ele não ocupa a. Ai, tá. A minha confusão na prova tinha sido o seguinte: eu pensei que ele teria que ocupar a altura inteira que a lata tem nessa proporção. Aí eu não tinha conseguido encaixar. Não. Aqui é só você. Aqui seria só fazer essa análise, né? Uhum. Daí seria só somar mais 10 aí, para agora sim a gente ver 3 partes de tinta e uma parte de água, né? Igual ele cita no começo do enunciado. Isso, num primeiro momento, não depende do tamanho da lata, né? Mas Aham. depois que a gente observa que cada parte mede 10, daí fica 40, não é mesmo? Sim, sim, tá. Show de bola. Entendi, Samuel. Show de bola. Bora para próxima. Essa aqui foi uma questão do Enem, já tinha visto ela antes. Vamos para a O Enem? próxima aqui. Hum. Sim, com certeza uma questão do Enem. Caraca, tá pegando aqui.
O gráfico a seguir representa a utilização da internet por faixa etária. Pode crer. País que mais usa internet, menos tem esgoto. É um negócio impressionante. Os velhinhos também usam. As pessoas da internet, população, segundo grupo de idade, show de bola. Rosa, suponho que seja mulher, né? O que que é o rosa aqui? Anyway. Mantida a mesma taxa de variação. Tá, são anos diferentes. Mantida a mesma taxa de variação percentual 2019 e 2021. Em 2021 tem muito mais gente usando. O percentual das pessoas nessa faixa etária que usarão a internet ao final de 23 terá aproximadamente de. Sim, o que ele quer nessa faixa de idade, né? Ou seja, os velhinhos 60 ou mais. Cara, a menos que eu esteja viajando aqui, é um problema assim, muito fácil. Veja só, ele quer que você perceba qual foi o aumento dos 2 anos que rolou a pesquisa. De 19 para 21, 2 anos de diferença. Os velhos aqui foi. Qual que foi a diferença? É simplesmente 57,5 menos 44,8. Isso vai te dar a diferença percentual de um ano para o outro, certo? Certo. Faz essa subtração aqui para mim e me diz qual foi a diferença percentual. Fazer. É 12,7? 12,7, exatamente. Essa foi a diferença de 2019 para 2021, né, no uso, Sim. beleza? Daí, ele falou o seguinte na pergunta: mantida essa mesma taxa de variação, ou seja, se de 2021 para 2023 tiver essa mesma diferença, essa diferença de 12,7, quantos por Uhum. cento dos velhos vão assistir, vão usar a internet? Em outras palavras, é só você pegar esse valor de 57,5 e somar 12,7. Cara, não sei se. Eu acho que pode ter sido meu erro na prova, o que eu tinha entendido. Eu tinha pegado esse valor do 44,8, eu tinha dividido ele pelos 57,5, eu tentei descobrir quanto por cento ele aumentou para chegar ali. Sim, E aí sim. fazer o que seria essa mesma porcentagem em cima desse valor até 2023. Perfeito. O que você fez foi tentar buscar o quanto um era o percento do outro, né? Sim. É, Mas ele queria uma coisa muito mais simples, né? A diferença percentual entre eles era simples subtração, né? Problemas de porcentagem às vezes tem disso, né? De a gente não saber direito o que quer encontrar. uhum, Você foi pelo caminho mais difícil, dessa vez era o mais fácil, né? sim. Tanto Pode que eu crer. na hora eu tava. Essa prova foi um dia depois da nossa aula de PG, eu tava, nossa, PG essa daqui vou amassar e vai eu erro. Maravilha. Pode crer. Ah, show de bola. Então, era easy, né? Talvez só Uhum. faltou entender o que era para fazer. Agora, o negócio é o seguinte. Vamos para aquela lá que parece um tanto quanto difícil. Nessa de PA eu tentei fazer em sala, eu não havia conseguido prosseguir muito. Essa eu acho que é de segunda fase da Unicamp. É um Certo? pouco mais complicado, mas é progressão aritmética. Tá, tá um pouco difícil de ler algumas coisas, mas eu acho que dá para entender. Você começa com AB, depois você quebra em retângulozinhos de metade, depois metade da metade. Não, metade da metade não, né?
que ele transformou em 3, é uma PG, então ele vai, olha só que interessante, né? Ele vai aqui, 1, 2, 3, 4, vai coisando a base. Então, né, se fosse para ser um quadradão aqui, teria um 16, mas ele está sempre tirando uma parte triangular ali de cima, né? Então, na prática, vai ser a gente entender, né, que aqui vai ser, se eu fosse para encontrar quantos quadradinhos teriam aqui, né? Vamos pensar só em quadradinhos, vamos falar em tamanho no primeiro momento, né? Seria simplesmente, por exemplo, B elevado a N, ou A elevado a N. Afinal de contas, a quantidade de Bs e a quantidade de As é a mesma, né? Sim. Isso. Ah, só que, claro, eu teria que excluir essa parte aqui de cima, que também deve ter uma lógica de progressão geométrica para a gente encontrar qual que é a quantidade que ele está sempre encontrando. Ok? Tá. Muito bem. Agora, vamos em torno disso, né? Vamos tentar entender o que está rolando aqui. Tem um retângulo, né? P2, retirando dele um retângulo, de lados medindo 1 kg P3, retira 3 retângulos, P6, P4, obtido de P1, retirando 6 retângulos, então 3, 6, provavelmente o próximo seria 9, e assim sucessivamente, né? Vamos só confirmar isso. 1, 2, 3, 4, 5, não, aqui ele só mostrou, mas que tirou 3, entendi. O próximo provavelmente é 9, né? Não desenhado, mas provavelmente segue essa lógica aí de pegar o 3 e dobrando, né? Muito bem. Uma escadinha. Então, muito bem. A questão é a seguinte, né? Se a gente pensar do ponto de vista de um triângulo, de um quadrado genérico, né? Eles vão ter, cada um dos quadradinhos vai sempre ter A sobre N de lado e B sobre N outro lado, né? Daí o N vai ser de qual posição aí na progressão você está falando, né? O termo 1 é o N é 1, o termo 2 o N é 2, o termo 3 o N é 3, isso aqui tá bem claro aqui até. Agora, ele está falando, o que ele quer, né? O perímetro e o número de lados do P 2021. Tá bom. Bem, para isso, a gente só precisa observar como é que funciona o perímetro da figura. Como é que funciona o perímetro de qualquer figura aqui. Veja só. Obviamente, o perímetro dessa primeira figura, entendendo o perímetro como a soma dos lados, certo? Certo. Então vai ser 2A mais 2B, certo? Da Sim. primeira aqui, né? Agora, qual que seria a da próxima? Vai ser A mais A, 2A, B mais B, 2B. Daí tem que somar esse aqui, que é meio B, meio B. Opa, falei besteira. Vamos onde a mãozinha tá passando. A meio mais A meio dá A. B meio mais B meio dá B. Agora tem que somar esse lado aqui. Meio B, meio A, meio B, meio A. Ou seja, essa figura, por mais que ela seja cortada, também mede 2A mais 2B de perímetro, certo? Ah, verdade. Né? Aqui também. A mais B. Agora, quanto tem de altura? 1, 2, 3, ou seja, A também. E de largura? B, terço de B, terço de B, terço de B. B também. 2A mais 2B. Certo? Ou seja, o perímetro ele é constante. Não muda nunca, exatamente. Não Então, o muda nunca. perímetro, independente do. Meio que é independente, né? O perímetro é Tá. meio que independente. Então, o perímetro vai ser 2A mais 2B, de qualquer figura que seja. Deixa eu só copiar aqui. Para mostrar do que eu tô fazendo aqui. A minha mão. Tá. Então, eu vou escrever aqui só para você lembrar, depois você escreve aí com as suas palavras, que o perímetro de 2021, 2A mais 2B, igual a qualquer perímetro. Muito bem. Só que ele pergunta também o número de lados. Né? O número de lados, ele
provavelmente vai seguir alguma lógica também, né? Vamos ver, vamos ver a quantidade de lados, vamos fazer algum estudo da quantidade de lados. Aqui nós temos dois lados. Ou melhor, nós temos quatro lados. 4 lados. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Tá. Né? Uhum. 6 lados. Vamos pensar assim. Algum padrão tem aqui, né? 6. Tinha 4, aqui tem 6. Vamos gravar isso. Vamos ver quantos lados tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, já aumentou 2 de novo, né? Ah, pode ser. Mapear, tá. Vamos ver o próximo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, Tá. sempre somando 2, né? Minha razão é 2. Ok. Tá sempre somando 2 no anterior. Muito bem. Então, se nós estamos aqui na figura 1, tem 4. Na figura 2, tem 6. Nós temos que resolver uma PA e chegar na resposta, certo? Certo. Será que você consegue? Acho que sim, mano. Então tá, pensa um pouco aí. Não precisa usar uma fórmula exatamente. Se tu chegar com quantidade de lados aí, tá legal já. Eu ia usar a fórmula do termo geral de PA. Pode ser. Ou teria que ser. Eu não vou usar da soma, né? Não, não, da soma não. Tu tá Só do sempre termo. somando 2, por que não? É verdade. Cara, eu cheguei em 4044. Está correto. 4.044. Legal. Como é que você chegou nessa resposta? Eu fiz fórmula PA ou do AN, vai ser igual a 1 mais N menos P vezes a razão. O meu A 2021, que é o que ele pede, eu fiz que vai ser igual a 4, que é meu A1, mais N menos P, que seria 2021 menos 1, porque 2021 é o que eu quero chegar, e o 1, por causa que é o meu A1, vezes 2, ou seja, 2020 vezes 2, que vai ficar 4.040, somado 4, que fica 4.044. Show! Cheguei na mesma resposta. Ok. Vamos para B. Seja N a área do polígono PN e seja A a área do triângulo retângulo de catetos com medidas AB. De fato dá para ver um triângulo aí. Encontre a razão Rn, que é AN dividido por A, para N arbitrário. Muito bem. Então ele está basicamente pedindo que a gente pegue a área do polígonozão e depois de N lados, né? Na verdade, dizer polígonozão é meio tosco, porque o polígono, ele, de modo geral, tem o mesmo tamanho, né? Só vai sendo quebrado, cada vez quebrado, né? Uhum. Assim, não é que ele tem o mesmo tamanho. O que muda? Muda que o buraco vai ficando mais preenchido, vamos dizer assim, né? Imagina comigo, se tu tivesse infinitos quadradinhos, isso aqui viraria um triângulo perfeito, não é mesmo?
É verdade. Porque tu vai ter tanto triângulozinho, tanto quadradinho, tanto quadradinho, tanto quadradinho, tu não vai nem ver. É tipo pixel de joguinho de videogame, né? Sim. Isso, não dá nem pra ver ali quando tem muito. Então a ideia é essa, porque assim, de grosso modo, eles têm o mesmo tamanho. Esse cara tem o mesmo que esse, tu pode ver, o mesmo que esse, o mesmo que esse. O que tá mudando é que tem, como tem mais quadradinhos, esses detalhezinhos entre os quadradinhos é o que aumenta. Uhum. Então é uma diferença pequena, vamos dizer assim, uma diferença pequena de área, né? Aqui ele só teve que representar maior porque tinha muito Nzinho, muita coisa, mas o tamanho desse cara, dos N's aqui, figura 5, é a mesma, assim, grosso modo, que as outras aqui. Né? O que muda é, como tem mais quadrados, a precisão aqui é maior. Está mais próximo da área de um triângulo. Muito bem. Então, tendo em vista isso, né, vamos pensar sobre a área, né? A gente já entendeu algumas coisas sobre como essa progressão ocorre. A gente já está entendendo também que vai ter que somar, né? Somar a quantidade de quadrados aí. E a gente já viu como é soma, como trabalhar com somas, né? Uhum. De progressões e coisas do gênero. Então, vai ser baseado nisso que a gente vai fazer essa conta, tá? Tá. Nas aulas passadas a gente trabalhou bastante com somas de progressão. Eu sei que o que está pedindo aqui parece esquisito, mas na prática ele está pedindo o tamanho, a diferença, a razão, a divisão, né? Do triângulo com quadradinhos para o triângulo sem quadradinhos. Resumidamente é isso. Muito bem. Então, vamos pensar num primeiro momento. Cara, Oi. Samuel, desculpa, mas quando ele fala que seja a área do triângulo retângulo, ele se refere a qual triângulo? Seria o triângulo que você falou que seria o de quadradinhos Não, infinitos? triângulo que não existe. Se você tiver um triângulo que aqui mede A e aqui mede B, né? B, Aham. aqui A. Isso aqui seria o triângulo que ele está falando. Esse triângulo não existe. Ah, tá, O ok. que tu tem é um bagulho assim. Uhum. Agora, qual que é a diferença de área desses dois? Certo? Certo, É tá. isso. Essa razão entre a área desses dois que ele quer saber, né? Muito bem. Então, voltando aqui, vamos pensar o seguinte. Quando a gente olha para esse triângulo aqui, ele é formado por vários quadradinhos. E cada um desses quadradinhos, o nosso enésimo, cada um deles, mede o tamanho original lá, dividido por n, certo? Então é melhor deixar com letras assim. Um lado é esse, outro lado é esse. Se a gente multiplicar os dois lados, a gente vai ter a área Sim, de cada um dos quadradinhos. Vamos chamar a área do quadradinho. Vai ser A vezes B sobre N ao quadrado. Se a gente soubesse quantos quadradinhos tem, seria só multiplicar por isso aí que a gente teria a área, certo? certo. Faz sentido, né? Muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Quantos quadradinhos tem aqui embaixo? N quadradinhos, Sim, certo? não dá pra Isso. saber, tá. São N quadradinhos. Da mesma forma que tem N quadradinhos aqui para cima. Uhum. Muito bem. Então, se tem N, como é que a gente pode fazer a soma, né? Vamos pensar assim. Ou melhor, se eu não pensar exatamente na base, que eu sei que aqui obviamente é N, né? Mas vamos pensar em cada uma das estruturas. Por exemplo, aqui tem um, aqui tem dois, né, quadradinhos, aqui tem três quadradinhos, aqui vai ter quatro quadradinhos, aqui vai ter N menos 2, N menos 1 e N quadradinhos, certo? Tá. Então, se eu fosse somar, por exemplo, nessa figura aqui, o que eu faria? Ou melhor, nessa. Um mais 2. Aqui seria para contar a quantidade de quadradinhos, né? Aqui tem um. Aqui tem um mais 2. Aqui Mas tem é. um mais 2 mais 3. Aqui tem um mais 2 mais 3 mais 4. Aqui vai ter um mais 2 mais 3 mais 4 mais N menos 2 mais N menos 1 mais N. Mas, Certo? N, uma Isso. razão de um, uma PA de um. Dá para pensar dessa forma. Tá. Por hora, né? Vamos dizer assim, que lá no penésimo, a escadinha, né? Vai estar com essa lógica de um
mais 2, mais Dois. 3 quadradinhos, mais papapá, mais N quadradinhos, né? Sim. Pensando em N como a quantidade, mesmo N que está aqui, né? A quantidade de vezes que foi repartido o quadrado original lá, né? Beleza? Uhum. Tudo bem? Sim. Sim. Agora, eu quero somar a quantidade de quadradinhos. Se eu souber quanto, como eu falei antes, se eu souber a quantidade de quadradinhos que tem, e eu sei que vai ser a resposta dessa soma, é só pegar essa quantidade de quadradinhos, multiplicar pela área de um quadradinho, que eu vou ter a área total desse cara aqui, certo? Ah, tá. Você tá falando é pegar a quantidade de quadradinhos, que seria N, e multiplicar como pela área seria do negócio. Seria isso. Não, não seria isso. Não. Tá. Não temos N quadradinhos. Vou mostrar de novo. Uhum. Quantos quadradinhos a gente tem no primeiro caso? Um. No Um, segundo caso, um mais dois, ou seja, três quadradinhos. três quadradinhos. Um mais dois mais três, ou seja, cinco Cinco quadradinhos. Um quadradinhos. mais dois mais três mais quatro, ou seja, nove, 10. sei lá, que seja, 10. Quanto eu vou ter aqui? Vou ter um mais dois mais três mais quatro mais n menos 2 n menos um n. Ou seja, eu preciso fazer essa soma. Eu preciso somar tudo isso aqui para saber quantos quadradinhos tem. Ah, tá. Não é simplesmente n. Não N é a é N. quantidade de quadradinhos na última fila. Na última fileira. Na. Isso. Está. Então eu vou escrever aqui. Entendi. A soma de tudo isso aqui vai ser a quantidade de quadradinhos no último triângulo. E como você reparou bem, essa soma é uma progressão aritmética de razão 1, certo? Certo. Isso. Então, como ela é uma soma aritmética de razão 1, a gente lembra que a soma da progressão aritmética é A1 mais a n vezes n dividido por 2. Sim. Isso é a fórmula da soma da progressão aritmética. Certo? Certo. Isso. Agora, tendo em vista isso, essa nossa soma vai ser primeiro termo mais o último, multiplicado pela quantidade de termos. Quantos termos nós temos aqui? Um, dois, três, n termos. Certo? É, certo. Então, ó, o valor do último termo ou seja, o valor do último termo é justamente a quantidade de termos. Né? Se a gente tivesse parado por aqui, o último termo seria o 3. Quantos termos tem? 3. Certo? Certo. Ou seja, isso aí é a quantidade de quadradinhos. Claro, eu não sei quantos são os N's, o N é genérico aqui, a resposta vai apresentar uma resposta genérica. Então, agora, como eu já havia dito, se eu soubesse a quantidade de quadradinhos, era só pegar isso e multiplicar pela área de um quadradinho que eu teria a área total desse cara aqui, que a gente está chamando de AN. A gente não, né? O enunciado está chamando de AN. Beleza? Aí a gente tem o lado desse cara. Como O assim? valor. Você somando todos os quadradinhos, você vai ter a área. A área, isso, é isso que eu Isso. quero. Tá. Esse outro cara aqui, o problema chamou de A. Quem a Uhum. gente quer é a divisão desses caras. Muito bem. E a N de Obviamente, né, a área desse cara aqui é a base vezes a altura dividido por 2, né? Não tem muito 2. segredo. Uhum. O problema é esse cara aqui. Só que agora já não é mais um problema, porque eu já sei quanto vale um quadradinho, né? Um quadradinho, uma área de um quadradinho. Uma areazinha só, de um quadradinhozinho. É isso que eu estou calculando aqui. Que é A vezes B sobre N ao quadrado. Só deixar claro. Um quadradinho. A área de um quadradinho. Uhum. E aqui eu tenho a quantidade total de quadradinhos. Então, a hora que eu multiplico, eu encontro a N. Vai ser simplesmente esse cara.
Vezes o Beleza. outro cara. Exato. E como o problema me pede a razão, é só pegar isso, dividir por isso. Entendi. Dá para cortar esse com esse com esse, e também dá para cortar isso com isso. Vai ficar 1 mais n sobre n, né? Porque só sobrou isso todo Isso e daí um eu. nzinho aqui. Aham. Pronto, 1 mais n sobre n. Chegamos na resposta. Beleza? Boa. Muito bem. Não tem opções, mas seria isso, tá? Aham. Show de bola. Então, assim, era só entender o enunciado mesmo, né? Uhum. Todas, na verdade, né? As contas foram bem simples aqui. Primeiro era a fração. Não tem muito o que falar aqui, né? É só entender a fração. A segunda eu fiz? Cadê ela? Não tá aqui. Qual que era assim? Ah, que era da porcentagem, não precisa nem escrever Sim. nada, né? Era só fazer a Uhum. subtração. E aqui, recapitulando, determine o perímetro e o número de lados. Perímetro vai ser só somar os lados aqui, então, como eu já falei para você na outra aula de progressão, nós observamos os primeiros termos, sempre tem que observar os primeiros termos para compreender a lógica, Aham. ok? Então, eu fiz a lógica do perímetro nos primeiros termos, deu 2A mais 2B, aqui também, 2A mais 2B, 2A mais 2B, pronto, então é 2A mais 2B Constante. sempre. Agora, o número de lados. O número de lados eu percebi que aqui tem 4, aqui tem 6, aqui tem 8, É aqui tem 8. 10. Curiosamente, é a quantidade de quadradinhos também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 4, 7, 10. A quantidade de lados é a mesma quantidade de quadradinhos. Interessante. Então, era uma progressão, né? Era Uhum. basicamente pegar ali a inicial era 4, queremos o enésimo, então é n menos 1, vezes a razão, que muda de um para o outro é 2. Você fez a conta, chegou na resposta. Muito bem. Uma progressão, estava aumentando de 2 em 2. Como é que eu percebi que estava aumentando de 2 em 2? Eu olhei os primeiros casos, né? Não foi Uhum. uma coisa que eu tirei do nada, certo? Certo. Então tem que fazer isso também. Para o problema que é totalmente abstrato, como esse problema é totalmente abstrato, virar uma coisa um pouco mais real, um pouco mais tátil. É, Ok? é que foi uma sacada que você teve, foi o lance do infinito, que foi, quando for infinito, isso quer dizer que o triângulo vai estar tantos quadradinhos, você mal vai Ah, perceber. mas isso aí a gente não usou para nada. É que eu ter dito isso fez você entender o que o problema estava pedindo, Aham, né? Fez você visualizar. usar o Então triângulo. foi por isso que eu falei, né? Uhum. Que todos os triângulos aqui têm o mesmo tamanho, assim, grosso modo. O que muda é que ele vai ficar mais preciso, né? Então, as áreas se tratam disso. Muito bem. Daí agora eu quis entender como é que funcionava a primeira área, besta, base vezes altura dividido por 2. Agora a segunda área, né? Obviamente, se eu pensar em base vezes altura dividido por 2, não vai dar certo, porque isso aqui não é um triângulo, né? Isso aqui Aham, parece só um triângulo. Tem o probleminha da serrinha, da sim. escadinha. Então eu pensei, poxa, essa paradinha é feita de vários quadradinhos. Qual que é a área de um quadradinho? É isso aqui. Agora, se eu souber a quantidade de. Então, legal, se é a área de um quadradinho. Se eu souber todos os quadradinhos, está resolvido. Então, eu olhei para o padrão e fui buscar uma forma de, sei lá, com somatório, né? Já que é um problema de somatório até, né? Encontrar a quantidade de quadradinhos. Então, eu fui percebendo Certo. que a quantidade de quadradinhos vai ser simplesmente a soma de todos os quadradinhos. Então, quantos quadradinhos tem? Vai ter sempre uma coisa associada à quantidade de lados, né? Então aqui 1 mais 2 mais 3, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Na figura enésima, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 3 pontinhos até o n. Essa é a quantidade de quadradinhos, essa soma.
Não N, não é simplesmente N, né? N tem aqui embaixo. N aí embaixo. A É, soma vai ser do N, N menos um, N menos 2, até. exato, vai ser um mais 2 mais 3 Aham, até a quantidade que tiver. tá. Então, isso aqui, obviamente, vai depender da quantidade de N, mas como isso aqui é uma progressão aritmética de razão 1, está sempre somando 1, a gente consegue escrever de uma fórmula que a gente conhece bem, Certo. né? Que é a soma da progressão aritmética. Legal. Daí só precisamos observar quem são os termos a colocar nela, achamos então a quantidade total de quadradinhos ali. Agora, se você a quantidade total de quadradinhos ser a área de um quadradinho, só fazer a multiplicação para achar o AN. Legal, achamos o AN. O problema não pedia isso, né? Ele podia trollar. Ah, fiquei a conta toda fazendo isso, vou colocar isso aqui lá na resposta. Não. A resposta ainda seria pegar isso e dividir pela área de um triângulo mesmo. Uhum. E daí, a gente chega numa resposta bem legalzinha, né? Que quanto mais N's você tiver, vamos dizer assim, mais essa diferença fica próxima de um, né? Ou melhor, a razão fica próxima de um, ou seja, fica sem diferença, né? Perceba. Se a gente tiver, por exemplo, só dois quadradinhos, né? Que seja. Lá no segundo caso. Vai ser uma diferença em 3/2. Tipo, Uhum. uma diferença considerável, né? 3/2. Enquanto o primeiro triângulo ali é 3, o outro é 2, né? Então, uma diferença grande até. Só que se eu tiver, tipo, 1 milhão de quadradinhos, aqui em cima vai ser 1 milhão e 1, e aqui vai ser 1 milhão. Ah, aí é muito Isso pouca. aqui é aproximadamente 1. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais quadradinhos tiver, mais próximo de um triângulo normal vai ser, né? Foi o que eu havia Uhum. dito, certo? Certo. Então é só uma constatação daquilo que eu já tinha dito que ia acontecer. Show de bola. Por isso que é interessante sempre fazer uma avaliação da tua resposta, se ela faz sentido ou não, né? Baseado no que a gente havia concluído, isso aqui faz todo sentido do mundo, né? Uhum. Se tiver muito quadradinho, vai dar a divisão dá 1, justamente porque a área a divisão dá praticamente 1, justamente porque a área é praticamente igual, né? Se divide uma coisa por ela mesma, dá 1, né? Certo? Certo. Maravilha. Então, das questões que tu me pediste, tá tudo feito. Questões bem legais, por sinal. Bom. Tirando a da. Bem, a da fração até é interessante, mas a da subtração lá foi chato, né? Era só entender mesmo. A pergunta estava confusa, né? Eu não entendi muito bem, eu acabei complicando ela demais do que É ruim era isso. pra... Vai pelo É. fácil, né? As questões são meio capciosas assim, mas sempre tenta ir pelo fácil, que normalmente é o que resolve. Uhum. Cara, se quiser, tinha mais uma questão que eu tinha tentado fazer, dá tempo ou não? Claro, manda aí, vamos ver o que dá pra fazer. Samuel, inclusive, sexta-feira que vem eu não ia conseguir a nossa aula. Teria como remarcar ela para um Você outro não vai horário? conseguir, né, no futuro. É, Remarcar, claro, dá pra gente fazer a nossa aula da semana que vem, na quinta, às 5. quinta também não vou conseguir. Ah, Daria para então, você toma aqui outro é, horário. O que dá pra algum. fazer é postergar pra próxima semana, né? Pode ser postergar para próxima semana. Aham, Por mim, então ok. beleza. Aí, essa sexta é desmarcado. Vou te mandar no WhatsApp. Manda aí a questão. Enviei. Essa aqui também parece ser do Enem. Hum. Essas plantas apresentam enorme potencial de reprodução, podendo aumentar sua área de cobertura em 15% ao dia. O que que isso significa? Passou um dia, aumenta 15%. Passou outro dia, aumenta mais 15%. Certo? Me parece que é. Certo. Então, é tipo um juros, né? O juro do juro do juros. Uma colônia dessa planta que ocupa 5 metros quadrados de um lago, em condições favoráveis de reprodução, cobriria completamente 5.000 metros quadrados no período entre, nessa cor, tipo, ah, passou um dia, já não é mais só 5 metros quadrados, é 5,5 alguma coisinha. Uhum. Passou outro dia, já não é mais 5, alguma coisinha,
É 15% daquele, 15% a mais daquele 5, alguma coisinha, sacou? Então tu tá sempre colocando mais, certo? Tipo juros compostos? Juros. Tá. Isso. Velho, poderia ser um problema de juros isso aqui. Então eu tô falando isso porque quando a pessoa está estudando para o Enem, normalmente ela aprende juros, né? Então é Uhum. só fazer a lógica aqui. Beleza? Beleza. Tá. Muito bem. O texto falou um negócio aqui para a gente não precisar ir nessa coisa de juros também. Porque assim, se eu quiser ser bem preciso, eu resolvo isso aqui com a equação dos juros, que é a equação da progressão exponencial, né? A progressão, mais ou menos a progressão geométrica, o que está acontecendo aqui. Ou melhor, função exponencial, né? Que de certa forma tem a ver com a progressão geométrica. Acontece que dá para fazer de outro jeito também. Com um miguezinho que ele deu aqui pra gente, né? Tipo, vai que tu não queira fazer muita conta na prova. Tu pode pensar nisso aqui, ó. Dobrando a cada 6 ou 7 dias. Sacou? Uhum. Ele dobra de cada 6 ou 7 dias. Muito bem. Então vamos dizer assim: passou de 6 a 7 dias, é 10. Passou mais 6 ou 7 dias, agora já é 20. 20. Passou mais 6 ou 7 dias, agora já é 40, 80, 160. E assim vai. Certo? Certo. A gente quer que ele saia dos 5 e chegue até 5.000. Então, uma coisa que a gente poderia se perguntar é: quantas dobradas teve? Quantas vezes eu tenho que dobrar o 5 para ele chegar a 5.000? Sacou? Certo. 5, 10, né? Como eu estava dizendo. Quantas vezes eu tenho que dobrar para chegar a 5.000? É uma pergunta interessante. É só eu fazer uma divisão, né? Se eu pegar 5.000 e dividir por 5, veja só, eu vou ter 1.000, óbvio. Ou seja, o Certo. 5.000 é 1.000 vezes maior que o 5, não é mesmo? Uhum. Então, vamos dizer assim, ele está 1.000 vezes maior agora. A questão é o seguinte: se eu quero que essa minha área fique 1.000 vezes maior, né? Ou seja, ela chegue nos 5.000, eu tenho que multiplicar ela por algum valor, né? Que me faça chegar perto dos 5.000. Acontece que esse valor que eu estou multiplicando, ele pode ser um 2 elevado a alguma coisa. E essa alguma coisa é a quantidade de dobradas, entendeu? Por exemplo, se eu dobrei uma vez, o n é 1, vai dar Não, 10. aí vai ficar 10. Se eu Sim. dobrar 2 vezes, o n já é 4, vai dar o 20 que eu falei. Sim. Ô, se for 3, é 8. 8 vezes 5, 40, vai dar o 40 que eu falei. E assim vai, E entendeu? esse 3 seria, tipo, o período de passagem de 7 dias. Passou 7 dias 3 vezes. Exato, exatamente. Tá. Então a questão é o seguinte: qual deve ser o n para dar mais ou menos 5.000 aqui? Sacou? Uhum. Que provavelmente a gente não vai pegar um n perfeito. Bem, tem que ser um n que faça esse cara aqui ser praticamente 1.000. Não é mesmo? Ah, sim. Isso. Bem, se você for dobrando aí e usar os seus dedinhos, você vai encontrar que é n igual a 10. Porque o n igual a 10 vai dar 1.024. Ah, Sacou? aham. Isso. Então, 5 vezes 2 elevado a 10 vai dar ali exatamente 5.024, ou seja, chegou nos 5.000. Sacou? Uhum. Ou seja, tem que dobrar 10 vezes. Se tem que dobrar 10 vezes e cada dobrada ocorre de 6 a 7 dias, então é só pegar 10 e multiplicar por 6 ou 7, né? Uhum. E ver o que vai estar no meio. Vai dar de 60 Então, a 70 dias. dias. Ou seja, de 60 a 70 dias, um bagulhinho que media 5 metros quadrados agora está com 5.024 metros quadrados. Uhum. Muito bem. Agora, temos alguma opção que tem essa próximo disso, né? Temos.
Temos a D, não é mesmo? 54 e 70 dias. Dá pra saber Exatamente. que o limite é 70. Dá pra saber que ele colocou um número grandão aí pra gente aproximar, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo que ele é grande, tá bem longe dos outros, né? É verdade. Então, a nossa lógica deu certo sem precisar fazer uma conta muita treta, beleza? Beleza, Samuel. Se eu quisesse fazer a conta muita treta, daí tem que entender um pouco de função exponencial. Acontece que as pessoas não costumam entender muito de função exponencial, o que que elas entendem de juros. Uhum. O que que é o montante? Montante é a quantidade total de grana que você ganha mediante você emprestar um capital inicial a uma determinada taxa aí, elevado a algum tempo T, sacou? Certo. A expressão de juros tem que saber isso aqui para fazer a prova, tá? Uhum. Agora, como é que eu vou adaptar isso aqui ao meu problema? O montante vai ser a quantidade final lá de mato que a gente quer, né? 5.000, certo? Certo. A quantidade inicial de mato é 5. A taxa que está aumentando é 15%. Taxa a gente sempre coloca em número decimal, né? Porcentagem, por cento. E o T, você não sabe. Que é o que a gente quer saber, certo? Certo. Isso. Daí, se a gente simplificar um pouco, a gente vai ficar com 1.000, que pode ser chamado de 10 na 3, né? Igual a 1,15. 0,15 elevado a T. E aí que tá a merda, né? Tu não tem Uhum. como resolver isso aqui sem logaritmo, sacou? Entendi. Se tu aplicasse log, que é um negócio aí que também vai cair na prova, né? Então, eu só vou dar um spoiler aqui. Se tu aplicar É o log, próximo módulo. se tu aplicar log aqui dá 3. Porque log tem base 10, corta, corta, sobra o 3. Só que aqui, cara, tu vai chegar numa resposta muito zoada, né? 1,15. 1,15 é difícil de brincar com log. O máximo que daria para fazer aqui é transformar isso em 115, aqui em 100, tentar quebrar isso em outros logs, mas de novo, o enunciado não deu nenhuma informação de log, né? Então tá aí o problema. Para você chegar na resposta perfeita, a quantidade exata de dias, você teria que resolver isso aqui, sacou? Seria só isolar o T. Aham, e o exercício não dá. O problema é que o exercício não dá informação nenhuma para tu resolver isso, sacou? Saquei. Então, eu, particularmente, quando li o problema, pensei, pô, vou ter que resolver por log, né? Foi o que eu pensei. Até fiquei falando de juros compostos. Só que depois eu comecei a pensar, mas lá no fim vai ter um log que eu não vou conseguir resolver. Então eu vou tentar seguir por outra ideia. Daí quando ele falou aquilo de dobrar, daí eu pensei na aproximação. E também vi que as respostas eram aproximadas, né? Daí eu pensei em fazer aquela aproximação da multiplicação, né? Do dobro. Beleza? Aí que era o jeito mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Bem Uhum. mais tranquilo. Beleza, Gustavão? Beleza, mano. Show de bola. Então, não temos nada na semana que vem.